O Brasil está enfrentando um cenário econômico complicado, com a inflação mais alta do que o esperado e o risco fiscal crescendo. O Copom tomou uma decisão que pegou o mercado de surpresa. A taxa de juros foi para 12,25% ao ano, uma medida que pode ter um efeito direto no seu bolso e nos investimentos. Mas por que essa decisão foi tomada agora e como ela impacta o futuro financeiro? A expectativa era de um aumento de 0,75%, mas o Comitê de Política Monetária optou por um ajuste de 1%, levando a Selic a um patamar ainda mais alto. Em um contexto de risco fiscal crescente e com expectativas inflacionárias desancorando, o impacto foi imediato. Então, por que a Selic subiu tanto, sendo que no começo do ano as projeções indicavam uma taxa de juros em apenas um dígito? Qual será o impacto dessa elevação para o Brasil? E o mais importante, como você pode se proteger nesse cenário de inflação em alta e risco fiscal? Vamos responder a essas perguntas cruciais no vídeo de hoje. E antes de seguirmos o tema de hoje, quero pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de tudo sobre economia e investimentos. E se você ainda não sabe o que é Selic, juros compostos ou inflação, aqui no canal estamos trazendo sempre conteúdos descomplicados para poder te ajudar a entender o que acontece na economia e como tomar decisões inteligentes para o seu dinheiro. Agora, voltando ao que realmente importa. Por que essa Selic está subindo? A principal função da Selic é controlar a inflação. E é aí que tudo começa a fazer sentido. O Banco Central, por meio da Selic, ele tenta equilibrar consumo e inflação. E quando a inflação sobe, o poder de compra ele diminui e afeta todos os consumidores. E para controlar isso, o Banco Central ele aumenta a Selic, tornando o crédito mais caro e assim reduzindo o consumo. E quando a inflação ela está sob controle, o Banco Central ele pode reduzir a Selic, pois juros altos demais eles podem sufocar a economia, diminuindo o consumo e os investimentos. E esse ciclo de aumento e redução da Selic, ele é feito para manter a inflação dentro de uma meta estipulada. Mas se a inflação está praticamente dentro da meta, por que a Selic continua subindo? A meta para esse ano é de 3%, com uma tolerância de até 4,5%. Porém, as expectativas para o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, para 2024 e 2025, já estão acima do teto da meta. Ou seja, a inflação não está sob controle. As previsões de IPCA para 2024 indicam um número de 4,84%, já acima do limite da meta. E para 2025, a expectativa é de 4,59%. Esse cenário mostra que a inflação começa a desancorar e para evitar que ela fuja ainda mais, o Copom precisa agir. Além do IPCA, o Copom ele também observa outros fatores como atividade econômica e o cenário fiscal. Aqui entra uma das principais preocupações, o risco fiscal. As contas públicas estão se deteriorando, o que leva a um aumento no prêmio de risco e na taxa de câmbio. Esse risco fiscal ele pressiona os preços dos ativos e, consequentemente, os juros. O impacto desse risco ele é direto na cotação do dólar, que já superou os R$6. A alta do dólar tem um impacto direto sobre a inflação, tornando produtos importados e commodities como alimentos, combustíveis mais caros. Agora você deve estar se perguntando, mas o governo ele está arrecadando recorde de impostos. Como é que isso pode ser uma preocupação? A questão é que, mesmo com a alta arrecadação, o governo ele está gastando mais do que arrecada, o que leva a um aumento no déficit fiscal. E esse aumento no gasto público eleva a dívida pública, o que por sua vez faz com que os investidores eles se afastem, aumentando ainda mais o risco fiscal e elevando o dólar. O aumento da dívida gera uma desconfiança e faz com que o Banco Central ele precise aumentar ainda mais a Selic para controlar a inflação. Agora é importante observar o que está acontecendo em outros países da América Latina, como a Argentina, que passou por um cenário econômico semelhante antes da eleição do Javier Milei. O país enfrentava um aumento desenfreado da dívida pública, alta inflação e uma crescente desconfiança dos investidores. O governo argentino ele vinha gastando mais do que arrecadava e a desvalorização do peso argentino foi uma consequência direta nesse ciclo. A inflação disparou, os preços subiram de forma descontrolada e a confiança no governo e na economia foi completamente corroída. E desde que Javier Milei assumiu a presidência, a situação na Argentina está sendo drasticamente alterada. Uma das promessas mais ousadas de Milei é reduzir 90% dos impostos nacionais até 2025. Isso pode soar impossível, mas ele tem defendido essa medida como uma forma de restaurar a autonomia fiscal das províncias e impulsionar o crescimento da economia na Argentina, que há anos enfrenta altos níveis de inflação e uma dívida crescente. Comemorando um ano de governo, o Milei ele destacou
os avanços econômicos alcançados por meio da sua política de choque. Ele afirmou que finalmente a Argentina começou a crescer, oferecendo alívio em meio ao colapso econômico que o país enfrentava antes da sua chegada ao poder. Entre as medidas adotadas por Milei estão a eliminação de diversos cargos públicos e a implementação de um sistema financeiro multimoeda, que permitiria a convivência do peso com outras moedas fortes, como o dólar. E o Milei ele vem surpreendendo ao implementar mudanças ousadas e tentar restaurar a economia da Argentina. E claro, ainda é um processo que vai levar tempo, já que o país precisa se recuperar dos danos causados por anos de políticas econômicas ineficazes e pela corrupção que devastaram a economia na Argentina. Mas com suas medidas como a redução de impostos e a busca por mais autonomia fiscal, ele tem dado passos importantes para tirar o país dessa crise e retomar o crescimento. Resta saber se essas reformas serão suficientes para reverter o prejuízo e colocar a Argentina de volta aos trilhos. E bons exemplos podem servir de espelho para o Brasil, que vive esse ciclo vicioso e perigoso. A dívida pública cresceu de menos 72% do PIB em 2022 para quase 80% agora, ultrapassando os 9 trilhões. Com uma dívida tão alta e com a constante necessidade de financiamento, o governo se vê forçado a aumentar a Selic para atrair investidores e controlar a inflação. E a cada aumento da Selic, o risco fiscal ele se agrava ainda mais em um ciclo difícil de quebrar. Em resumo, o aumento da Selic ele está relacionado a um risco fiscal crescente, uma inflação que ainda está fora do controle e uma necessidade urgente do Banco Central de tentar controlar os preços e trazer a inflação de volta ao centro da meta. O problema é que o Brasil ele está em um ciclo de aumento de gastos públicos, o que gera uma dívida crescente e diminui a confiança dos investidores. Mas e o impacto para o Brasil? Com o aumento da Selic, quem mais vai sofrer são os endividados, os consumidores e as empresas. As pessoas que têm dívidas com juros variáveis, como financiamento e cartões de crédito, enfrentam parcelas mais altas e, claro, pressionando o orçamento. Além disso, o crédito ele fica mais caro e difícil de acessar, o que reduz o consumo, especialmente em setores como o varejo e o mercado imobiliário. As empresas também sentem o impacto com o custo do capital subindo, o que pode afetar investimentos e o crescimento econômico. Ou seja, esse aumento da Selic ele gera um efeito dominó, prejudicando tanto as famílias quanto o ambiente de negócios do país. Além disso, há um impacto direto na dívida pública. Se ela continuar crescendo mais rapidamente do que o PIB, o Brasil ele poderá atingir uma relação dívida-PIB superior a 100%, o que é extremamente preocupante. Isso poderia levar a uma perda de confiança por parte dos investidores e um cenário de instabilidade econômica grave. Estamos, portanto, diante de um cenário desafiador, juros elevados, inflação ainda fora da meta e um crescimento econômico mais fraco. E para quem investe, é fundamental entender como esse movimento impacta a economia e como se proteger nesse cenário incerto. A chave será a diversificação de investimentos e uma estratégia cuidadosa para navegar nesse ambiente turbulento. Em um momento de tantos desafios, a adaptação se torna essencial. Entender esses ciclos, se proteger contra a inflação e os juros altos e tomar decisões informadas será a diferença entre navegar bem por essa tempestade econômica ou ser atingido por ela. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo importante como esse. E claro, compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. O que você espera do Brasil nos próximos anos? Eu quero saber muito a sua opinião, então comenta aqui embaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.